Experiência paranormal na antiga fábrica, história real. Em uma noite envolta em neblina densa, a lua lançava sua luz trêmula sobre os destroços da antiga fábrica, um local que há muito tempo abandonara sua função original. O ar estava impregnado de um silêncio pesado, apenas quebrado pelos sons ocasionais de rangidos metálicos e murmúrios indistintos. Era ali que se desdobraria uma experiência paranormal que ficaria marcada na memória de todos os que a testemunharam. A antiga fábrica, com suas janelas quebradas e paredes desgastadas pelo tempo, era envolta em lendas urbanas que alimentavam o medo na comunidade local. Dizia-se que sombras se moviam nos corredores vazios, e vozes sussurrantes ecoavam nas salas abandonadas. Poucos ousavam adentrar o lugar, temendo o desconhecido que habitava as entranhas da estrutura decadente. Em uma noite tempestuosa, um grupo de intrépidos exploradores decidiu desafiar os limites do medo e adentrar a antiga fábrica em busca de respostas para os relatos assombrosos. Munidos apenas de lanternas trêmulas e coragem, eles começaram sua jornada pelo interior sombrio do edifício. O ranger dos passos ecoava como um eco macabro pelos corredores vazios. À medida que se aprofundavam, as sombras dançavam nas paredes, como se a própria estrutura estivesse viva, reagindo à presença dos intrusos. Murmúrios indistintos preenchiam o ar, como se vozes do passado ressoassem entre os destroços. Ao alcançarem o coração da fábrica, uma sala vasta e empoeirada que outrora fora o epicentro da produção, a atmosfera se tornou eletricamente carregada. A temperatura caiu abruptamente, e uma presença invisível parecia observar cada movimento do grupo. A sensação de serem observados intensificava-se a cada instante. Foi então que as lanternas começaram a piscar e falhar, como se uma força invisível interferisse na luz. Sombras tomaram forma, contornos indistintos que pairavam sobre os exploradores corajosos. Passos ecoaram, mas não correspondiam aos deles. Era como se o passado e o presente se entrelaçassem em uma dança macabra. De repente, objetos começaram a se mover por vontade própria, como se uma energia sobrenatural os impulsionasse. Ferramentas enferrujadas flutuavam no ar, caixas se moviam como se tivessem vida própria. O grupo, agora atônito diante do inexplicável, percebia que adentrara um reino onde as leis da realidade pareciam distorcidas. A experiência paranormal atingiu seu ápice quando sombras assumiram formas humanas, contornos de trabalhadores fantasmas que repetiam eternamente suas tarefas do passado. Lamentos ecoavam, e vozes sussurravam histórias de uma era esquecida. A linha entre o real e o sobrenatural desapareceu, e o grupo se viu imerso em uma dimensão além da compreensão humana. À medida que escapavam da antiga fábrica, o grupo levava consigo as marcas indeléveis daquela noite assombrosa. A experiência paranormal na antiga fábrica tornará-se uma história real, uma narrativa que desafiava a explicação racional. A estrutura decadente, agora envolta em segredos ainda mais profundos, permanecia como um monumento ao inexplicável, aguardando a próxima alma corajosa que ousasse desvendar seus mistérios. Dias se passaram, mas as visões daquela noite continuavam a atormentar os exploradores. Pesadelos vívidos e sombras fugazes transformavam suas noites em um cenário de horror contínuo. Intrigados e atormentados, decidiram retornar à antiga fábrica, buscando respostas e confrontando os fantasmas que os assombravam. Ao cruzarem novamente o umbral sombrio da fábrica, notaram que a atmosfera era diferente. A energia que antes pulsava com intensidade agora estava mais calma, como se o lugar reconhecesse os visitantes.
Conduzidos por uma força invisível, seguiram por corredores familiares, guiados pelas lembranças e pela promessa de esclarecimento. A sala central, onde a experiência paranormal atingiu seu auge, permanecia imersa em uma quietude que contrastava com a turbulência anterior. Porém, à medida que exploravam o local, perceberam marcas estranhas nas paredes, desenhos e símbolos que não haviam notado antes. Eles pareciam contar uma história, uma narrativa entrelaçada com o destino da fábrica. Profundizando-se nessa nova descoberta, desvendaram uma trama de tragédias passadas, injustiças e almas que não encontraram paz. A fábrica, um dia palco de prosperidade, tornará-se um cenário de desespero e sofrimento humano. Espíritos atormentados clamavam por redenção, e a experiência paranormal não era apenas um evento isolado, mas parte de uma saga mais ampla. Determinados a libertar as almas presas na fábrica, os exploradores iniciaram um ritual de purificação, seguindo as indicações dos símbolos nas paredes. Cada movimento era guiado por uma força benevolente, como se o próprio lugar cooperasse com a busca por redenção. À medida que os últimos gestos do ritual se desenrolavam, uma luz etérea envolveu a sala, dissipando as sombras que persistiam. E assim, a antiga fábrica, por muito tempo assombrada pelo peso de seu passado, tornou-se um local de transformação. O grupo, agora não mais perseguido por visões perturbadoras, deixou o local com a sensação de ter cumprido uma missão mais profunda do que imaginavam. A experiência paranormal na antiga fábrica não era apenas uma história de terror, mas uma jornada de reconciliação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Meses se passaram, e a fábrica, antes esquecida e abandonada, tornou-se um ponto de interesse para aqueles que buscavam compreender o inexplicável. O grupo de exploradores, agora conhecido como os catalisadores da transformação, compartilhou sua experiência e os eventos que ocorreram naquela noite fatídica. A notícia espalhou-se pela cidade, e pessoas curiosas começaram a se reunir nos arredores da antiga fábrica, ansiosas por vislumbrar o que antes era considerado tabu. Guiados pela narrativa dos exploradores, muitos decidiram adentrar o local, não mais com medo, mas com um respeito reverente pela história que ali se desdobrara. A antiga fábrica, agora banhada por uma luz que parecia brotar do próprio cerne, transformou-se em um espaço de reflexão e entendimento. Historiadores locais, fascinados pela riqueza das descobertas, mergulharam nos registros passados para reconstruir os eventos que levaram a fábrica a tornar-se um palco de experiências paranormais. Ao longo do tempo, a comunidade abraçou a antiga fábrica como parte integrante de sua história. A estrutura, antes destinada ao esquecimento, foi restaurada e transformada em um museu dedicado à preservação das memórias e lições aprendidas. Cada sala contava uma história, e visitantes podiam sentir a presença do passado, agora em harmonia com o presente. O grupo de exploradores, por sua vez, continuou a investigar eventos paranormais em outros lugares, tornando-se especialistas em desvendar mistérios sobrenaturais. Suas experiências na antiga fábrica não apenas os uniram de maneiras indeléveis, mas também os capacitaram a lidar com o desconhecido com sabedoria e respeito. O legado da experiência paranormal na antiga fábrica estendeu-se além das fronteiras da cidade, inspirando outros a explorar os limites do que é conhecido. A fábrica, outrora marcada por sombras e lamentos, tornou-se um farol de coragem, mostrando que, mesmo nos lugares mais sombrios, é possível encontrar redenção e transformação.
E assim, a história real da antiga fábrica tornou-se um testemunho da complexidade da existência humana, onde o passado, o presente e o sobrenatural entrelaçam-se em uma dança misteriosa. Cada visita àquele local agora proporcionava não apenas um arrepio na espinha, mas também uma oportunidade de reflexão sobre a natureza efêmera da vida e a busca por entendimento além do visível.